Olá, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua família, em nome do Senhor Jesus, e que Deus venha nesta noite falar poderosamente ao seu coração, como assim ao coração de todos os que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir ao Senhor bem forte então. Glória a Deus. Irmãos, coloca a mão no teu coração e fecha os teus olhos e diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, usa o teu servo, traga-me respostas, fala comigo nesta noite, pela tua palavra, ao meu coração, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Pai, em nome do teu filho Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco nesta noite. Que a tua palavra seja simples, mas reveladora, inspirada ao nosso coração, em nome de Jesus. Repreende, ó Deus, toda a obra do inferno, todo o principado, toda a potestade, em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. No livro de Salmos, capítulo de número 89, versículo de número 19. Salmos, capítulo 89, verso 19. Diz assim: então falastes em visão ao teu santo. Então falastes em visão ao teu santo. Continuando. E dissestes: pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo. Vamos ler mais uma vez. Então falastes em visão ao teu santo. A palavra santo quer dizer separado para Deus, ou também quer dizer escolhido por Deus. Preste bem atenção agora em nome de Jesus. A palavra santo quer dizer separado para Deus e também quer dizer escolhido por Deus. Então, quando nós lemos aqui, então falastes em visão ao teu santo, também quer dizer, então falastes em visão ao teu escolhido, que também quer dizer, também falastes em visão ao teu separado. Amém, pessoal? Então a palavra santo significa escolhido e separado por Deus, tá certo? Algumas traduções também tem escrito assim: então falastes em visão ao teu santo. E ele continua: e dissestes: pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo. Então olhe para cá por gentileza, vamos entender isso aqui. Primeiro, então falastes em visão. Quando é que Deus fala conosco através de visão? Quando a sua palavra fala ao meu, ao teu, ao nosso coração. Visão não é o que os meus, os teus, os nossos olhos veem. Nesse exato momento, como nós já temos aprendido, eu estou utilizando os meus olhos. Por quê? Porque eu estou vendo você. Diferente da visão. A visão já não é o que os meus olhos veem. A visão é o que está na minha mente. Então, quando Deus diz: falastes em visão ao teu santo, falastes em visão ao teu escolhido. Hoje, nesta noite, eu tenho certeza, em nome de Jesus, que Deus em alguma área irá falar com você. Em alguma área. No momento que Deus começar a falar com você, você vai perceber que as palavras de Deus irão de se transformar em imagens dentro da sua mente. Isso é visão. Isso é visão. Visão dada por quem? Visão dada por Deus. Através de quê? Através da palavra de Deus. Ou por meio da palavra de Deus. É como se você se transportasse para aquela situação que Deus está revelando através da sua palavra. Por que é importante nós entendermos isto? Porque era exatamente assim que Deus falava com seus profetas. Era exatamente assim que Deus falava com os seus sacerdotes.
Por isso que você vai ver, quando o salmista Davi diz: eleva os meus olhos para o monte, mas de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Em outras palavras, Deus está falando em visão ao seu coração por meio da palavra. E através da palavra, Ele está como vendo dentro da sua mente um monte. Mas Ele está indo muito mais além. Por quê? Porque por mais alto que lhe fosse o monte, por mais alto que lhe fosse, Deus ainda era altíssimo. E o seu socorro viria do Senhor que fez os céus e a terra. Então é como se você fosse transportado para aquela situação. E Deus então naquele exato momento, Ele está falando com você por meio da palavra dEle, lhe dando a visão. E Ele diz aqui: então falastes em visão ao teu santo, ou ao teu escolhido. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Mas antes disso, Ele diz assim: pus o socorro sobre um que é poderoso. Pus o socorro sobre um que é poderoso. O que significa a palavra socorro? Significa ajuda com urgência. Preste atenção em nome de Jesus. A palavra socorro significa ajuda com urgência. O que Deus está dizendo é o seguinte: está escrito: pus o socorro ou a ajuda com urgência a um que é poderoso. E quem é este poderoso? Sou eu e você. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós congregamos na congregação dos poderosos. E o que é interessante é que a Bíblia está dizendo: pus socorro, pus ajuda com urgência. Por que ele está dizendo isto? Porque ele sabe que em algumas situações, minha ou sua ou nossa, em alguma área da minha, da sua, da nossa vida, não nos adianta o socorro, não nos adianta a ajuda, vir como que se viesse a passos curtos. Existem situações na sua vida que você está precisando urgentemente de um socorro, urgentemente de um milagre, urgentemente de uma ajuda. E aí na sua palavra ele diz: pus um socorro, uma ajuda com urgência, mas sobre um que é poderoso. Diga glória a Deus por isso. Por que é importante que eu entenda sobre isso? Porque eu posso pegar esse versículo e transformá-lo em oração. Eu posso ir até Deus, falar com Deus por meio deste versículo. E eu então posso transformá-lo dizendo: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor fala em visão aos teus escolhidos. A tua palavra diz que o Senhor tende a socorrer, trazer ajuda com urgência àquele que é poderoso. E o Senhor ainda diz que o Senhor tende a eleger a um eleito do povo. O Senhor tem a promover a um eleito do povo. E você está falando com Deus por meio da palavra de Deus. Diga glória a Deus por isso. Só que eu queria pegar nesta noite esse trecho aqui. Então falastes em visão ao teu escolhido. Diga comigo: então falastes em visão ao teu escolhido. Diga: eu sou um escolhido de Deus. Agora só vocês. Mais uma vez. E é verdade, está na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós. E é muito importante que você tenha essa certeza dentro de você. Não sou eu propriamente que irei convencer a você que você é um escolhido por Deus. Eu posso te trazer o norte, eu posso te trazer a visão pela palavra de Deus, claro que sim.
mas será você, pessoalmente falando, que terá que ter uma consciência de que você é um escolhido de Deus. Por que é importante eu ter esta consciência? Porque esta consciência trará para você uma convicção, uma certeza de que o Senhor nosso Deus escolheu a você para servi-lo. E diga glória a Deus por isso. Só que é interessante que a Bíblia diz que todo ungido é escolhido e separado por Deus. Preste atenção. Todo ungido, seja a minha pessoa, seja a sua pessoa, seja a nossa pessoa, seja quem for, que Deus o separou, que Deus o chamou, todo ungido é escolhido e separado por Deus. Deus te separou para servi-lo. E glória a Deus por isso. Nós somos separados por Deus, nós somos escolhidos por Deus. Por isso que a Bíblia diz que a unção que vós recebestes dele fica em vós e é permanente, diz a palavra de Deus. Então, no momento em que Deus te escolheu, ele também te ungiu. Escute isto: no momento que Deus te escolheu, ele também te ungiu. E esta unção está lá no livro de João. Não há necessidade de que ninguém vos ensine, porque ela não é mentirosa, é verdadeira, diz a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra que todo escolhido tem algo em comum na sua vida. Existe algo em você que está à espera que você reconheça, para que Deus, através deste incomum, possa atuar através da sua vida. Deus te escolheu, Deus escolheu você e colocou dentro de você tudo que você precisava para vencer. Mas você precisa se conscientizar, ter a consciência de que você é um escolhido por Deus. Uma vez que você colocou isso dentro de você, então você tem uma certeza: eu sou escolha de Deus, eu tenho uma unção de Deus, essa unção está dentro de mim e ela quer atuar através da minha vida. Diga glória a Deus por isso. A Bíblia diz que uma vida ungida é uma vida protegida. No momento que Deus te ungiu, pastor, eu sou escolhido por Deus, eu sei que eu tenho uma unção de Deus, mas eu fico pensando: será que o inimigo, o diabo, não vai ficar revoltado? Será que ele não vai ficar com raiva de mim? Nananina, não, de forma alguma. Por quê? Porque no momento que Deus te escolheu, que te ungiu, ele também não só te escolheu, ele não só também te ungiu, como ele também te protege. Por isso que a Bíblia diz que você recebeu poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e mal algum vos causará. Esse mal algum vos causará é a proteção de Deus. É Deus dizendo: eu te escolhi, eu te ungi, mas para isso também eu te protegi. Por que eu estou dizendo isto? Para que você entenda que você tem imunidade espiritual da parte de Deus. Deus te selou, Deus te protegeu. Você coloca isso para dentro, você, como o salmista Davi: ainda que um exército me cercasse, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo, diz a palavra de Deus. E no dia em que eu temer, eu confiarei em ti, Senhor, diz a palavra de Deus. E ainda que o inimigo venha por um caminho, mas diante de você, por 7 terá que fugir. Por quê? Porque Deus te ungiu, Deus te escolheu, Deus te ungiu, e por meio desta unção, Deus te protegeu. Satanás falou para Deus. A Bíblia diz que houve um encontro, e Satanás disse para Deus. Até Satanás sabe disso. Parece que só quem não sabe somos nós. Satanás falou para Deus a respeito de Jó, que Jó estava protegido, ele, sua casa e tudo quanto ele tinha. Mas porque Jó não sabia disso,
ele temia desnecessariamente, ele tinha medo em vão. Você está tendo medo desnecessário, você está temendo em vão. Por quê? Porque Deus te cercou em volta. Há uma coluna, diz a palavra de Deus, há uma cerca à tua volta que te guarda em todos os teus caminhos, para que tu não tropeces em pedra alguma, diz a palavra de Deus. Diga glória a Deus por isso. Por que eu estou lhe dizendo isto antes de começar a pregar? Porque se você não souber disso, não vai adiantar o que nós iremos ouvir a partir de agora. Então você tem que ter estas 3 consciências dentro de você. Que consciência é essa? Primeiro, que todo ungido é escolhido e separado por Deus. Diga, todo ungido é escolhido e separado por Deus. Você é escolhido, sim ou não? Então você é separado por Deus. E se você é escolhido, você é ungido. Você tem que ter isso dentro de você, no seu coração. Segunda coisa, todo escolhido tem algo em comum na sua vida. Algo que vai atrair o que nós vamos acabar daqui a pouco aprendendo. Existe algo em comum em você, que de alguma forma, de alguma maneira, você vai perceber que traz na sua direção o que nós vamos ouvir. Então você tem que entender, existe algo em comum dentro de você. E a terceira coisa, que uma vida ungida é uma vida protegida. Deus te ungiu não só por ungir, Deus te escolheu, te ungiu para te proteger. E glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor bem forte então. Você entendeu? Amém? Glória a Deus. Agora olha para mim e presta atenção. Vamos aqui. Vamos termos uma conversa com sinceridade. Vamos lá. Irmãos, só entre nós, não vamos sair por aí falando para as pessoas não, que não pega muito bem não. Mas você já deve ter ouvido algum cristão, algum crente chegar para você e dizer assim, olha, pensa como é difícil ser crente. Não é fácil. Alguém aqui já ouviu alguém comentar, falar, dizer dessa forma? Mas é a verdade, é ou não é? Não é fácil ser crente, não. Quem chegar para mim e dizer assim, pastor, é muito fácil ser crente, eu vou dizer, meu irmão, só se for para você. Porque até onde eu sei, não é fácil coisíssima alguma. E é sobre isso que eu quero conversar pelo Espírito Santo. Sobre 7 realidades na vida de um escolhido. Existem 7 coisas na vida de um escolhido, em que uma vez que ele entenda esse processo na vida dele ou na vida dela, fica mais fácil para vencer as dificuldades. Quando você lê Salmos capítulo 89, versículo 19, você fica meio que sem entender, porque a Bíblia diz assim, então falastes em visão ao teu escolhido. Então falastes em visão ao teu escolhido, como a todos aqui um dia Deus falou. Mas de repente ele diz, pus o socorro sobre um que é poderoso. Pus o socorro, ajuda com urgência a um que é poderoso. De repente Deus diz que se revela a mim através de visão pela sua palavra. Isso me anima, isso me motiva, isso me encoraja, isso me incentiva. Glória a Deus por isso. Só que de repente, Deus meio que quebra as minhas pernas. Porque logo após ele diz, está escrito, você acabou de ler, pus o socorro, ajuda com urgência sobre aquele que é poderoso. Aí você entra meio que em parafusos. Mas espera ainda, eu não sou escolhido? Deus não me escolheu, Deus não me ungiu, Deus não me separou, tirando-me do mundo para que eu pudesse servi-lo, e de repente, eu que o sirvo, eu que fui por ele escolhido, agora preciso de socorro? Pois é, quando você adentra esse versículo, você vai ver que ele está falando sobre realidades, de coisas que acontecem na vida de um escolhido. E a primeira dela é que todo escolhido é desacreditado.
Preste atenção agora. Todo escolhido é desacreditado. No começo, não é nada fácil. Talvez você já deve ter ouvido falar de um homem chamado Davi. Quem foi que pôs confiança em Davi? Nem os da sua própria casa. Talvez você está passando um dilema. Que dilema? Ah, meu Deus do céu, eu já não sei mais o que fazer. Por conta de quê? Por conta do que os da minha casa não estão crendo na minha conversão. Não estão acreditando que eu realmente possa ter mudado ou que eu possa mudar. Isso de alguma forma consegue atingir você. É uma realidade. É uma realidade na vida de todo escolhido, que ele no começo é desacreditado. A Bíblia diz que todo escolhido no começo sempre será desacreditado. Por exemplo, a Bíblia diz que Noé foi desacreditado quando dizia que iria chover, quando ainda ninguém sequer tinha visto uma gota de chuva. Olha para cá, por gentileza. É aqui que eu quero que você entre comigo na mensagem em nome de Jesus. Porque senão não haveria necessidade de Deus dizer: pus o socorro a mim, a você, que somos escolhidos. A primeira realidade na vida de um escolhido é que ele é desacreditado. A Bíblia fala de um homem chamado Noé. No começo do seu chamado, do seu ministério, Deus pediu com que ele construísse a arca. Difícil não era fazer a arca, porque tinha-se madeira, tinha-se betume e etc. Tinha até as ferramentas. Difícil era conseguir convencer as pessoas que iria chover. Mas por quê? Pode ler no livro de Gênesis. Porque até então nunca tinha chovido. Ninguém nunca tinha visto chover. Só havia orvalhos sobre a face da terra. Era o que molhava a relva, era o que molhava as plantações, e dali então ela crescia e prosperava e dava seu fruto. Agora de repente ele está no começo do seu ministério e ele começa dizendo: gente, arrependam-se, porque o Senhor me revelou em visão que haverá de haver uma grande tempestade, haverá de chover de tamanha forma que toda a terra irá se inundar, e quem não adentrar, não se arrepender e entrar na arca, vai perecer. É impressionante que este Noé, no começo do seu ministério, no começo da sua caminhada, por ter sido escolhido por Deus, foi desacreditado. Desacreditado. Quando você recebe a palavra de Deus e você começa a levar a visão de Deus para os de dentro da sua casa, acontece a mesma coisa. Eles meio que ficam com um pé à frente e um pé atrás. Eles ficam meio sem acreditar. Primeiro, que realmente você irá mudar. Segundo, que realmente o que você está falando, Deus irá fazer. Terceiro, e que verdadeiramente você deixou de ser quem você era, para se tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Então todo escolhido, no começo da sua caminhada, ele será desacreditado. A Bíblia diz que Davi foi desacreditado pelos seus próprios irmãos. Ser desacreditado pelos de fora, até que vai. O que machuca, o que dói, é ser desacreditado pelos da própria casa. É você simplesmente ser colocado de lado, ridicularizado e até perseguido pelos da sua própria casa, por conta de você ter sido escolhido, por conta da sua conversão em Cristo. Isso machuca, isso dói. E aí você está em parafuso, porque até então é como que se nada disso tivesse lhe falado, ou você tivesse sido avisado. E aí você começa, se não vigiar, a se entristecer, a se abater. Porque quando você aceitou Jesus, é como se ninguém tivesse lhe avisado, em que tendo você aceitado a Cristo, você seria desacreditado. E você então fica meio atônito, mas como pode uma coisa desta? Ao invés de eles se alegrarem, ao invés de festejarem, ao invés de comemorarem, ao invés de acreditarem verdadeiramente, é o contrário, eles desacreditam.
Já é ruim com os de fora, pior com os de dentro. A Bíblia diz em que os irmãos de Davi em nada acreditavam que ele, Davi, sendo escolhido por Deus, separado por Deus e ungido pelo próprio Deus, verdadeiramente podia dar uma guinada na sua vida, podia mudar a história da sua vida. Pessoas com quem você lida, pessoas com quem você se acompanha, pessoas com quem você convive, pessoas que estão ao seu redor, pessoas próximas a você, elas não acreditam que você possa mudar, não acreditam que você possa dar a volta por cima, porque a realidade é que na vida de todo escolhido, ele sempre no começo será desacreditado. A Bíblia diz que Neemias foi desacreditado até começar a obra do templo. Presta atenção nisso aqui, por favor, porque eu quero entrar num assunto que envolve coração agora. A Bíblia dá o exemplo de um homem chamado Neemias. Os muros estavam fendidos de alto a baixo, as portas queimadas a fogo, o templo, a casa de Deus, totalmente destruído. Ninguém ligava, ninguém se preocupava, ninguém dava a mínima, até que Neemias bateu o pé. E Neemias então disse: hei de reedificar os muros, colocar as portas nos portais e restaurar o templo. Enquanto que Neemias só falava, ninguém se importava. Enquanto que Neemias só falava, ninguém ligava. Até que na hora que Neemias começou então verdadeiramente colocar a mão na obra, somente quando Neemias começou a reerguer os muros, somente quando Neemias começou a colocar as portas nos portais e reconstruir o templo, em que de repente ele foi surpreendido por pessoas que infelizmente colocaram para fora o que antes não aparentavam. Preste atenção, você vive dizendo da seguinte maneira: eu vou dar a volta por cima, e as pessoas olham para você e dizem: está certo. Eu acredito. Você até crê que essas pessoas realmente acreditam que você vai dar a volta por cima. Eu vou dar uma guinada na minha vida. As pessoas: não, está certo. Até que você toma atitude, até que você verdadeiramente age. Na hora em que você age, na hora em que você atua de verdade, aí você começa verdadeiramente a descobrir quem acreditava e quem não acreditava em você. Escute o que eu estou dizendo, que isso aqui é muito sério. É muito fácil você simplesmente falar como falava Neemias: reedificarei os muros, colocarei as portas nos portais e vou reconstruir o templo. Pessoas estavam ao seu lado e diziam: faz, é legal, vai ser bom. Até que ele tomou uma atitude, pegou a colher de pedreiro, foi lá: vamos reedificar, vamos reerguer os muros, vamos fazer a coisa acontecer. Quando ele começou a colocar em prática a visão que Deus tinha colocado dentro dele, ele começou verdadeiramente a perceber em pessoas quem realmente estava ao seu redor e quem não estava, quem estava ao seu lado e quem não estava. Se você escutar o que eu estou lhe dizendo pelo Espírito Santo, é como não? É Deus mostrando a você pessoas que estão ao seu redor, que dizem ser seus amigos, que dizem que conta comigo para o que der e vier. Estamos juntos, como é a frase do momento. Estamos juntos, mas estamos juntos até que ponto? Até o ponto em que você não precise de mim, até o ponto em que você permaneça com a sua vida como ela está, acomodada, apostata, freio de mão puxado. Quando você começa a tomar uma atitude, quando você começa verdadeiramente a mudar de comportamento, quando verdadeiramente você começa a andar com seus próprios pés, você vai perceber
quem realmente estava do seu lado e quem não estava, porque essa é a capacidade que as pessoas têm de revelar. Enquanto você não precisa delas, enquanto elas não se veem precisadas por você, elas estão te aplaudindo. Na hora em que você passa para essas pessoas que você delas precisam, elas puxam o freio de mão e olhe lá, se não te abandonar. Isso é uma grande realidade. A Bíblia diz que Neemias foi desacreditado até começar a obra do templo, revelando então quem realmente estava ao seu lado. Você pode ir no livro de Neemias, havia Sabalate, Tobias e Gesem. Esses homens eram os principais da cidade, como um governador. E quando Neemias, ele disse, olha, eu vou reconstruir o templo, e eles diziam, certo, vamos lá, vai dar certo, isso mesmo, ou vamos lá, vai dar certo. Só que até então ninguém nunca tinha tentado fazer isso. Só que eles jamais imaginaram que Neemias realmente iria colocar em prática aquilo que estava falando, como outros que já tinham falado e não tinham feito nada. Só que quando eles viram que Neemias foi lá e começou a fazer a coisa acontecer, então eles realmente revelaram o que estava dentro deles. E esses que agora o motivava, agora fazia de tudo para impedi-lo. E quando você ler no livro de Neemias, você fica assustado, porque a Bíblia diz que eles se faziam de amigos, mas o intento em seus corações era impedir que Neemias reconstruísse o templo, reerguesse os muros e colocasse a porta nos portais. Ah, meu pastor, eu estou passando por isso na minha vida, porque tem pessoas que disseram, conta comigo, estamos juntos, porque der e vier, olha, eu não te solto, coisas parecidas como esta. Mas na hora que eu precisei, na hora que eu bati a porta, na hora que eu disse para aquela pessoa, ela foi pela tangente. Ela já foi meio que, se esquivando, já foi meio que pondo dificuldade. Eu guardei meu coração para falar a verdade, pastor, mas que machucou e está doendo até agora. Ei, escute, em nome de Jesus, há uma realidade na vida de um escolhido. Um escolhido, no começo da sua caminhada, ele é desacreditado. A Bíblia Sagrada nos mostra que no começo da vida de todo escolhido, muitos têm a fingir acreditar em seus sonhos. Escute isso daqui. No começo da vida de um escolhido, muitos têm a fingir acreditar em teus sonhos. Muitos têm a fingir acreditar em teus sonhos. Até que você então comece a colocar em prática. Até que você então agora precise da participação, precise da ajuda desses. E quando isso começa a acontecer, verdadeiramente eles hão de revelar se estão juntos ou não. Se realmente era aquilo que diziam ou não eram. Isso é muito sério, meu irmão. O que Deus está falando com você nesta noite, está tentando livrar você de muitas chateações, de tristezas que estão aí no seu coração. Que você está como que dizendo, com uma interrogação, como pode? Como pode? Fulano que sempre disse, conta comigo, estamos juntos, na hora em que eu realmente precisei, virou as costas para mim. Em outras palavras, na verdade, essa pessoa só falava, só dizia, enquanto você não precisava dela, enquanto você não precisava dele. No que você realmente precisou, essa pessoa simplesmente revelou o que já estava dentro dela. Só que você não sabia, porque não tem como saber o que está no coração de ninguém. Só que você não sabia. A Bíblia diz que no começo da vida de todo escolhido, muitos têm a fingir acreditar em seus sonhos, projetos, até que sejam requisitados a participarem dele. Até que sejam requisitados a participarem dele. Vocês estão aqui nesta noite?
Vocês estão ouvindo? Isso daqui, meu irmão, é muito importante. Isso livra e guarda o teu coração. Isso daqui é muito importante. Sabe por que muitas pessoas, na verdade, elas se frustram, se decepcionam com pessoas? Porque elas esperam além da conta. E por não saber do que está no coração daquela pessoa que passou a vida toda dizendo: conta comigo, estamos juntos, não solta a sua mão por coisa alguma neste mundo. Até então não precisavam da tua ajuda, até então você não precisava da ajuda desses, até que você precisou. E quando você tenha requisitado dessa pessoa a ajuda da parte dela ou da parte dele, essa pessoa tenha a revelar o que está dentro do seu coração. A primeira coisa que você tem que entender no nome do Senhor Jesus de Nazaré é que uma realidade na vida de todo escolhido, ele é desacreditado. Guarde isso no seu coração. Segunda realidade, a Bíblia diz que na vida de todo escolhido parece ser mais difícil. Olha para mim, tornar-se crente, a sua vida se tornou mais fácil ou mais difícil? Não, vamos ser sinceros, você não está pecando não, quem está perguntando é o Espírito Santo. Tornar-se crente, a sua vida parece ter se tornado mais fácil ou mais difícil? Vou perguntar de novo, você está com medo de pecar? Tornar-se crente, tornou-se crente, tornamos-nos crente, a nossa vida se tornou mais fácil ou mais difícil? Se nós olharmos para a vida que nós tínhamos quando estávamos no mundo, parece ou não parece que a vida que nós tínhamos no mundo era mais fácil do que essa quando hoje somos crentes? Sim ou não? Sim. Quantos aqui muitas vezes não já se questionaram por conta disso? Quantos aqui não precisam ouvir o que vão ouvir agora, porque é uma resposta de Deus para você? Escute. Se você chegar para mim e me perguntar: meu pastor, a vida que o senhor tinha antes de se converter, aparentemente era mais fácil ou mais difícil do que a vida que o senhor tem agora como crente? Sinceramente eu lhe diria: claro que aparentemente era mais fácil. Claro que aparentemente era mais fácil. Talvez para você do mesmo jeito. Talvez você até diga assim: pastor, não faltava dinheiro, pastor. Pastor, olha, eu me sentava no bar e não me preocupava com quanto a conta ia dar. Eu só dizia: pode trazer. Hoje, pastor, não sei nem se tem como eu ir num restaurante, quanto mais não me preocupar quanto é que vai dar a conta. Pastor, a coisa hoje, o negócio, sabe? Pastor, antes eu não tinha medo de nada, pastor. Eu era desaforado. Eu tinha a resposta na ponta da língua. Depois que eu comecei a aprender que eu tenho que refrear minha língua, isso o senhor não sabe o mal que tem me feito, pastor. Eu, pastor, era toma lá da cá. Se bater vai levar, se empurrar eu empurro também. Hoje só em saber que eu não posso revidar, mas eu tenho é que orar por essa criatura, pastor, o senhor não sabe o mal que isso me faz. Pastor, para falar a verdade, eu vou ser sincero com o senhor. A minha vida tornou-se mais difícil depois que eu me tornei crente. Deus ouviu você pensando sobre isso esses dias e comentando sobre esse assunto que Ele está falando com você. Por isso, receba a resposta que vem do alto para você agora, em nome de Jesus. Segunda realidade na vida de todo escolhido. A Bíblia diz que na vida de todo escolhido parece ser mais difícil. Diga para o irmão que está do seu lado: parece ser mais difícil. Não, diga para ele: parece ser mais difícil. Por que parece ser mais difícil? Porque você não sabe como é que a sua vida ia estar hoje com a vida que você ia levando. Você não sabe. Você não sabe nem se estaria vivo para comer esta história. Você nem sabe se estaria ou não ainda casado com a pessoa que você está casado hoje. Você não sabia. Você tem que entender que somente parece. Somente parece.
Porque nós não temos 100% de certeza que se nós tivéssemos permanecido incrédulos, sem nos tornarmos crentes, sem termos sido tirados do mundo, nós não temos 100% de certeza como que a nossa vida estaria hoje. Mas essa é uma interrogação que passa na mente de muitas pessoas. Interrogação essa que, pastor, a minha vida era mais fácil quando eu não era um cristão do que agora como cristão. E essa é uma interrogação que vem na mente de muitas pessoas. Será, pastor, que eu teria passado por tantas lutas que eu já passei depois que eu aceitei Jesus de Nazaré? Porque depois que eu aceitei Jesus, meu pastor, é luta em cima de luta. Olha, o senhor não tem ideia, pastor, meu Pai do céu. Às vezes eu fico me perguntando o que há de errado, pastor. Porque nós aceitamos a Cristo, tudo bem, nós sabemos que tem luta, sabemos que há problemas, mas pastor, uma atrás da outra, não tem nem intervalo comercial, pastor. Quando não é comigo é com o filho, quando não é com o filho é com o marido, quando não é com o marido é com a esposa, quando não é com nenhum dos é na vida financeira, quando não é na saúde, quando não é no trabalho. Pastor, é tantas as áreas que eu fico, meu Deus, me ajuda. Você precisa entender essa realidade. É uma realidade que não tem como nem a minha pessoa, nem a sua pessoa tentarmos de alguma forma nos ocultarmos dela. E nos ocultarmos realmente, não tem como. Porque o bem da verdade é que na vida de todo escolhido parece ser mais difícil. A Bíblia diz que Deus tem a permitir que na vida de um escolhido pareça ser mais difícil, porquanto o seu testemunho está sendo forjado. Olhe para cá, por favor. Deus permite, não que permanecemos, mas Deus permite que aparentemente a minha, a tua, a nossa vida, depois de nos tornarmos cristãos, seja mais difícil. Mas não porque Deus quer dificultá-la, não, mas que o bem da verdade é que enquanto em meio a essas dificuldades, Deus está nos forjando para a glória de Deus, para que o meu e o teu e o nosso testemunho seja único e exclusivamente para glorificá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo. Se você estivesse sem Deus, você já teria desistido. Deus falou: eu vou enviar Moisés para que tire o meu povo de dentro do Egito, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Deus, logo após, todos nós sabemos da história, assim ele o faz. Ele faz com que as coisas se tornem aparentemente mais difíceis. Parece que não vai dar certo. Vem a primeira praga, vem a segunda, vem a terceira. Faraó está agora chateado, irritado, irado. A Bíblia diz que ele então agora diz: vocês vão fazer tijolos, mas vocês não vão ter direito à palha. Vocês vão ter que pegar a palha, vocês vão ter que fazer tijolos, e não pode reduzir um só tijolo. Pelo contrário, vocês têm que fazer em dobrado. Foram até Moisés, estavam chateados. Como pode? Depois que nos tornamos escolhidos, a nossa vida parece ter se tornado mais difícil. A Bíblia diz que Deus então agora manda a quarta, manda a quinta, manda a sexta, manda a sétima, manda a oitava, e parece que eles nunca iam sair dali de dentro. Parece que eles estavam confinados pelo resto da vida. É como se Deus não tivesse autoridade, é como se Deus não pudesse tirá-los de lá, até que então veio a nona praga. Então Faraó teve que baixar a cabeça e reconhecer que o Senhor é o Senhor nos céus e na terra. E a Bíblia diz que Israel passou pelas portas do Egito louvando e glorificando e exaltando o nome do Senhor, enquanto em meio à dificuldade aparente, porque parecia que as coisas não iam se resolver. Talvez você esteja vivendo esse dilema: pastor, parece que a coisa não vai virar, parece que a coisa não vai acontecer.
vai sim, vai dar tudo certo. Você está sendo forjado para que o seu testemunho venha glorificar e exaltar o nome do Senhor. Levante essa cabeça, meu irmão. Aleluia, levante essa cabeça. O irmão nos deu testemunho hoje aqui pela manhã, depois da palavra. No que terminou, levantou a mão. Quero dar um testemunho porque essa palavra falou comigo. E chorando, estava ele, a esposa e seu filho ao lado. E ele então começou a dizer: o que está sendo pregado nesta manhã vem do Espírito Santo. Porque a minha vida por esses meses não foi nada fácil. Para começar, descobriram que havia um caroço na minha coluna. Na verdade, esse caroço se transformou em um tumor. O médico chegou para mim e me disse: nós vamos tirá-lo, mas você vai ficar paralítico. Infelizmente não tem como você andar depois que nós fizemos essa cirurgia. Se nós não fizermos essa cirurgia, infelizmente você pode morrer em poucos meses. Então ele disse: tudo bem então, doutor, mas só que o senhor vai fazer a cirurgia, mas o meu Deus fará com que após a cirurgia eu volte e continue a andar, porque as minhas pernas é para andar. E o médico riu para ele, fez a cirurgia. E glória a Deus por isso, que ele está andando, louvado seja o nome do Senhor. Só que de repente a coisa engrossou o caldo, porque agora era um caroço na tireoide, era uma coisa em cima da outra. O médico disse: temos que fazermos uma cirurgia, porque já se tornou-se câncer. Isso em cima só de uma pessoa, em poucos meses. E ele então olhou para o médico lá em Barbalha. O médico disse: nós temos que encaminhá-lo para Fortaleza, porque essa cirurgia é de alto risco e provavelmente você irá morrer. Isso foi da boca dele hoje de manhã, ele falando aqui: provavelmente você irá morrer, você não terá como resistir a essa cirurgia, porque você já vem de outra cirurgia. E ele olhou para o médico e disse: doutor, eu creio em Deus, eu sei que o meu Deus vai me dar vitória, e eu vou sim a Fortaleza. Foi a Fortaleza, fez a cirurgia e estava aqui hoje louvando, exaltando e glorificando, engrandecendo e magnificando o nome do Senhor. Mas isso ainda é pouco, porque ele disse: pastor, quando menos se esperava, agora descobriram outro caroço, e este caroço agora estava como que se dizendo: acabou, não tem mais jeito, esse aí agora vai morrer, porque ele faz hemodiálise e ele não vai mais aguentar. E pastor, para glorificar o nome do Senhor, o médico está lá querendo saber como é que eu estou vivo em folha, novo em folha, louvando a Deus, glorificando a Deus. E essa palavra que o Senhor está falando hoje pelo Espírito Santo é verdadeira. Parece que se torna mais difícil, somente parece, mas não permanece, porque o teu Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa luta vai se transformar em testemunho, esse momento difícil vai se transformar em um milagre, e você testemunhará para os da tua família, para os da tua casa, que é Deus que levanta o necessitado do monturo e faz assentar na roda dos príncipes. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus tem a permitir que coisas ruins aconteçam na vida de um escolhido, não para feri-lo. Deus não permite para que você seja ferido. Deus não permite para que possa você ser ferido ou machucado, mas para prepará-lo para as coisas maiores. Mas para prepará-los para as coisas maiores. Me escute em nome de Jesus de Nazaré. Deixe de ser frouxo, deixe de ser covarde. Como é que Deus pode te dar uma visão de grandeza se você ainda não conseguiu entender que para ser grande você precisa primeiro vencer as dificuldades em ser pequeno? Você não pode simplesmente chegar no topo se você não subir degrau por degrau. Não tem como. Dói, machuca. Mas quando você entende o trabalhar de Deus, que Deus, quando quer te dar algo maior, quando Deus quer te tornar maior, Deus tende a permitir
que a minha, a sua, a nossa vida, em alguma área, aparentemente pareça se tornar mais difícil. É isso que você tem que entender. Quando você coloca isso no seu coração, pastor do céu, é exatamente isso que às vezes eu fico pensando dentro de mim. Porque, para falar a verdade, parece que a minha vida se tornou-se mais difícil. Só parece. Esse momento que você está passando é um trampolim para o teu sucesso. É Deus permitindo para que você seja moldado, para que você seja trabalhado por Ele, por Deus, para te levar a um patamar muito maior, em nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que somente o escolhido consegue superar as provações. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você é um escolhido de Deus. Aí diga para ela ou para ele: porque se não fosse, você já teria desistido. Se não fosse, você já teria desistido. Se você não fosse um escolhido de Deus, você já teria, pode ter certeza disso, você já poderia ter desistido. A marca de você ser um escolhido de Deus é que pode, como o apóstolo Paulo dizia, pode dar no sangue, mas eu não desisto. Preste atenção nisso, isso é muito sério, irmãos. O que Deus está lhe trazendo hoje não é uma mensagem, não é uma pregação. Eu sinto no meu coração, é uma resposta, é um acordo, é um desperta. Você está envelhecendo espiritualmente falando. Você está como que ficando como aquela mulher encurvada totalmente, espiritualmente falando. Ei! Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente um escolhido consegue superar as provações. Quantos já não teriam desistido no seu lugar? Quantos já não teriam jogado a toalha? Quantos já não teriam deixado de acreditar? Pessoas da tua própria família, que está te cobrando resultados. Esses pode ter certeza que provavelmente já teriam desistido se tivesse no seu lugar. Deus te escolheu, você vai superar. Pois no seu coração. Terceira realidade na vida de um escolhido. A Bíblia diz que um escolhido tem a passar por muitas perseguições. Pastor, eu já era perseguido quando eu não era cristão. Depois que eu me tornei cristão, agora é um caminhão de perseguição. Quando eu estava no mundo, não sei se é porque as pessoas tinham receio, um medo de como eu reagiria, como eu iria reagir, se caso essas pessoas me fizessem algum mal. Agora não, pastor. Agora não, agora é assim, descarado, sabe? De forma bem descarada mesmo, pastor. Eu não sei porquê, eu acredito que é por causa disso. Eu acredito que é porque eles, sabendo que agora eu sou cristão, eu não posso ir mais no olho, dente por dente. Eu acho que deve ser por conta disso. Não, não é por conta disso não. É por conta que você tem que entender que na vida de todo escolhido, ele sofrerá perseguições. Perseguições. Primeiro, na vida de todo escolhido, ele é desacreditado. Segundo, parece que a sua vida se tornou-se mais difícil. E agora, além disso, ele é perseguido. Além disso, ele é perseguido. A Bíblia diz que um escolhido necessariamente não precisa ter procurado ou ter feito mal a ninguém para ser perseguido. O bom é isso, no bom sentido. É que você não precisa ter feito mal a ninguém. Você pode estar lidando com a tua vida, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja. Você pode até mesmo passar meses ou dias ou semanas sem dar um telefonema para um dos teus parentes ou familiares.
Você pode ficar na sua casa cuidando só dos teus afazeres e de repente você ter uma interrogação: como é que pode? Ainda assim eu sou perseguido. Ainda assim eu sou perseguido. É interessante, né? Porque essa é uma realidade na vida de todo escolhido. A Bíblia Sagrada diz que eu e você, nós, por sermos escolhidos por Deus, nós sofreríamos perseguições. Nós sofreríamos perseguições. A Bíblia Sagrada diz que se perseguiram a Ele, que é Jesus, o Santo, quanto mais a mim e a você também nos perseguirão. A questão é como você está reagindo a esta realidade, por ser um escolhido por Deus. E outra, ser perseguido não é nada mal, ruim é perseguir. Ser perseguido não é nada ruim, ruim é você trocar de lugar, é você, ao invés de ser perseguido, agora perseguir. Aí sim a coisa inverteu. Você é como se já não fosse mais um escolhido, mas agora é você perseguindo alguém a quem Deus escolheu. Vocês estão entendendo o que eu estou lhe dizendo? E isso é importante, para quê? Para que você guarde o seu coração. A Bíblia diz que há pessoas que não dormem enquanto não fazem mal ao seu próximo. No livro de Provérbios e Eclesiastes, a Bíblia diz que há pessoas que não descansam, que não dormem, enquanto não fazem algum mal ao próximo. Mas não te preocupa, porque no Salmo 121, a Bíblia diz que Deus dá uma noite de bom sono àqueles a quem nele confia. Ele se deita, ele dorme, porque confia no Senhor. Ele não fica ali a noite inteira acordado: meu Deus, estão me perseguindo no trabalho, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, agora estão me perseguindo na minha família. Não, ele não se preocupa com isso. Você sabe por que ele não se preocupa? Porque ele sabe de forma bastante clara que essa é uma realidade na vida de todo escolhido. A Bíblia Sagrada nos mostra que o melhor que um escolhido faz ao seu perseguir, a Bíblia nos mostra que o melhor que um escolhido faz ao ser perseguido é não fazer nada. Preste atenção, por favor. Pastor, o que eu devo fazer quando eu sou perseguido? Você sabe o que você deve fazer? Nada. Não faça nada. Mas pastor, quer dizer então que eu tenho que ficar de braços cruzados? Isso mesmo, de braços cruzados. O senhor quer me dizer então que se eu estou sendo perseguido injustamente, eu não devo ir lá com aquela pessoa? Não, você não precisa fazer nada. Sabe por conta de quê? Porque pode ter certeza que o mal por si mesmo se destrói, não precisa da sua participação. O mal por si mesmo se destrói. Você não precisa, entre aspas, sujar as mãos. Você não precisa ficar naquele dilema de que olho por olho ou dente por dente, como agora há pouco eu acabei de lhe dizer. Entenda que uma realidade na vida de todo escolhido, ele sempre será perseguido. Mas o que é que uma pessoa que é perseguida tem que fazer ao seu perseguidor? Nada. Você não precisa fazer absolutamente coisa alguma com a pessoa que te persegue. Não faça nada, porque difícil é exatamente isso, não fazer nada. O mais fácil é se vingar, o mais fácil é você devolver a perseguição. Mas quando você nada faz, pode ter certeza que você tem um Deus que intervém a seu favor, porque a Bíblia Sagrada diz que onde opera a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. Mas onde o homem permite a Deus fazer justiça, pode ter certeza, Deus entra em ação. Pastor, estão dizendo que eu tirei cargo de fulano, estão levantando tanto falso que o senhor não tem ideia. Descansa no Senhor. Você não sabe a verdade? Você não sabe a verdade? Por que você vai estar inquietando o seu coração por conta disso? Não. Guarde isso no seu coração. Uma realidade na vida de um escolhido: ele sempre será perseguido. A Bíblia diz
que quem tem a perseguir a um escolhido é porque se vê inferior a ela ou a ele. Uma pessoa que persegue outra pessoa é porque ela mesma se vê inferior a ela. E você vai trocar de lugar? Porque se alguém está te perseguindo, você está na frente. E se você está à frente dessa pessoa, essa pessoa está querendo lhe dizer que ela te vê melhor do que ela. E se você inverter essa situação, você está tornando aquela pessoa melhor do que você. É isso que você quer? Uma pessoa que te persegue, ou uma pessoa que persegue a outra pessoa, ela está dizendo que aquela pessoa é melhor do que ela, e ela se vê inferior àquela pessoa. A Bíblia nos mostra que somente pessoas infelizes investem tempo em perseguir a um escolhido, pois somente infelizes perseguem a felicidade de outra pessoa. Somente pessoas infelizes perdem tempo ou investem tempo em perseguir outras pessoas. Somente pessoas infelizes. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? Porque uma pessoa que vai investir tempo, sabendo nos dias de hoje que o menos que nós temos é tempo. Antes você amanhecia 5 horas da manhã, para dar 9 horas da manhã, meu Deus do céu, era um sacrifício. Hoje, você acorda 4 horas da manhã, quando você percebe, já é meio-dia. Já é meio-dia. Você já diz, meu Deus, já é meio-dia, e você olha e diz, meu Deus, eu não fiz nada ainda. Ainda tem tanta coisa para fazer no dia, que você está pensando como é que vai dar tempo para você terminar o dia e fazer tudo que você tinha de fazer. Mas quando uma pessoa ela é infeliz com o sucesso de outra pessoa, ela persegue. E eu não sei onde é que ela arruma tempo para perseguir, mas uma coisa eu sei, pode ter certeza, naquela área em que ela persegue, é porque ela é infeliz. Você está entendendo em nome do Senhor Jesus de Nazaré? A Bíblia diz, quem nos ama, a Bíblia nos mostra que quem nos ama, acreditam em nós, enquanto que pessoas amargas se sentem incomodadas. Pessoas amargas se sentem incomodadas ao ponto de lhe perseguirem. Quer trocar de lugar? Quer trocar de lugar com os que te perseguem? Porque só pessoas amargas perseguem outras pessoas. Só pessoas amargas perseguem outras pessoas. A Bíblia nos mostra que não devemos perdermos tempo com pessoas perseguidoras. Você pode dizer para você mesmo, eu não vou perder tempo com pessoas perseguidoras. Não perca tempo com pessoas perseguidoras. Quarto, a Bíblia diz que a vida de um escolhido, onde chega, tem a incomodar. Você está incomodando alguém? Sim ou não? Não, vamos ser sinceros, vamos lá. Você está hoje, nesse exato momento, incomodando alguém? Alguém, você não fez nada com essa pessoa. Você está vivendo a sua vida, obrigado. Mas mesmo assim essa pessoa está se sentindo incomodada com você. Pastor, eu não entendo, porque eu não fiz nada, não falei nada, e de repente essa pessoa simplesmente decidiu não gostar de mim, decidiu não ir com a minha cara, decidiu olhar para mim e dizer, não gosto de ti, pronto, e acabou-se. Pastor, pelo amor de Deus, eu não fiz nada, eu não disse nada. Eu simplesmente estou lá no meu trabalho, estou fazendo o que é para mim fazer, estou ocupando o cargo que me colocaram, e aí tem gente lá que está se incomodando comigo. Eu estou trabalhando para a melhoria da empresa, eu estou trabalhando para que as coisas andem, e não é que ainda assim tem pessoas que estão se sentindo incomodadas comigo. Pastor, olha, eu chego na minha casa,
Eu não sei nem o nome dos meus vizinhos. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, é só o que eu faço. Mas é impressionante, pastor. Basta eu começar a fazer alguma coisa na minha casa, que a gente sente, a gente percebe que incomoda, pastor. Eu não sei que negócio é esse não, pelo amor de Deus, eu não sei o que é isso não. Sabe o que é isso? Inveja. Porque a Bíblia Sagrada diz que a destreza da obra de um homem atrairá para si a inveja do seu próximo. Naquilo que você arrebenta, naquilo que você é incomum, como nós aprendemos no começo, vai chamar a atenção. E pessoas vão se sentir incomodadas com você. Pastor, não sou eu não bajulo, eu não fico bajulando ninguém, não. Pastor, pessoas de estatura, pessoas de posição, me chamam, me convidam para que eu esteja entre eles. O senhor acredita que já tem gente que está se sentindo incomodado com isso, pastor? Acredito, claro que eu acredito, claro. E por que isso está acontecendo, hein, pastor? Primeiro, porque não há união entre a luz e as trevas. Se você está incomodando, alegre o seu coração, porque você é luz. Você é luz, meu irmão. Onde quer que Jesus fosse, a luz do mundo incomodava quem estava nas trevas, incomodava quem estava na escuridão. Você quando traz um projeto, você quando traz uma ideia, você quando traz alguma coisa inovadora, em que outras pessoas se encontram acomodadas de braços cruzados, incomoda. E por que incomoda? Incomoda porque na verdade eles começam a olhar para você e verem em você muito mais condição de crescer do que neles mesmos. E o que é que você acha que eles vão fazer? Aí você volta para o que agora há pouco nós estávamos aprendendo. Eles vão começar a te perseguir, porque vão se sentir incomodados com você, porque vão querer fazer de tudo para lhe parar. Ei, não para, em nome de Jesus. Escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando nesta noite. Não para. Pessoas que nunca tentaram vender para aquele cliente vão chegar para você e vai dizer não vai, porque não vai dar certo. O que na verdade o que eles querem é que você não vá. O que eles querem é que você não tente. Porque se você tentar, a persistência quebra a resistência. Você vai conseguir. A Bíblia Sagrada nos mostra que somente quem está em trevas não se dá com quem está na luz. Somente com quem está nas trevas não se dá com quem está na luz. A Bíblia diz que somente quando algo vai bem na vida de uma pessoa, preste atenção nisso aqui agora. A Bíblia nos ensina que somente quando algo vai bem na vida de uma pessoa, que ela tenha a demonstrar-se, sentir-se incomodada com o sucesso de outrem. Se em alguma área da minha vida não vai bem, e naquela área a tua vida vai alavonter, o que você acha que isso vai me causar? Nem sempre eu vou me ver feliz com o teu sucesso. Nem sempre eu vou estar contente com as tuas vitórias. Você tem que entender isso. Tem pessoas que elas não estão felizes porque você está dando uma guinada na sua vida, que você decidiu agora andar com seus próprios pés, realmente tentar verdadeiramente ir além do que você durante toda a sua vida tentou ir e nunca conseguiu, porque alguma coisa te travava, alguma coisa te segurava, talvez o medo. E hoje você tem perdido esse medo, hoje você meio que partiu para cima, e pessoas que assim estão lhe vendo, estão se sentindo incomodados, porque não querem que você avance, não querem que você dê certo. A pergunta é: você vai se deixar levar por isso? Você vai permitir que elas decidam o que você tem que sentir? Essa é a grande questão. Pessoas que em alguma área de suas vidas estão infelizes, naquela área
em que você está feliz, em que ela está infeliz, ela vai se sentir incomodada. Se eu financeiramente falando não estou bem e lhe vejo gastando, eu vou chegar para você e vou dizer o quê? Ei, não gasta não. Na área em que eu estou infeliz e você está feliz, eu vou me sentir incomodado. Eu vou me sentir incomodado. Isso é uma grande realidade, é uma grande verdade. Quinto, a Bíblia diz que Deus não tem a escolher por aparência ou qualidade, e sim pelo coração. A quinta realidade na vida de um escolhido: Deus não escolhe por aparência. Talvez pessoas olham para você e não acreditam em você. Você? Ah, não acredito. Pois é, só que o escolhido é você. Quem tem que acreditar em você é você mesmo. Dizes tu que tem fé em Deus? Sim, então tenha-te em ti mesmo. A quinta realidade na vida de um escolhido é que Deus não escolhe por aparência. Deus não escolhe por qualidade ou capacidade. Deus escolhe pelo coração. Qual era a capacidade que Davi tinha para se tornar rei? Mas Deus trabalhou na vida dele até que ele se tornasse capaz. Qual era a capacidade que um copeiro tinha de reerguer os muros de Jerusalém? Mas Deus trabalhou na vida de Neemias até que ele estivesse preparado para se tornar governador em Israel. Qual era a capacidade que Pedro tinha, ignorante marca maior, para se tornar-se o regente da igreja nos tempos primitivos, da igreja primitiva? Mas Deus trabalhou na vida dele até que ele pudesse assumir o cargo. Você tem que abrir os teus olhos nesta mensagem. Deus te escolheu. Pessoas vão olhar para você e não vão te ver capaz. Pessoas vão olhar para você e vão rir da sua cara. Lembra dos tempos de Neemias? Torno a dizer, a Bíblia diz que quando Sanbalate, Tobias e Gesem ficaram sabendo que Neemias já estava reerguendo os muros, escuta o que foi que eles disseram acerca de Neemias: pode porventura estes fracos judeus reerguerem esses muros em um só dia? Olha o que eles diziam. Enquanto Neemias não fazia nada, eles não diziam nada. Quando eles começaram a ver Neemias colocando a mão na obra, quando eles começaram a ver Neemias fazendo a coisa acontecer, eles agora vão querer colocar Neemias rente com o chão, porque para eles jamais escolheriam Neemias para levantar os muros de Jerusalém, nem colocar portas nos portais. Talvez você está vivendo um momento como esse, pessoas que estão desdenhando de você, fazendo um pouco de você, rindo da sua cara, mas eu estou aqui para lhe dizer pelo Espírito Santo: levanta essa cabeça, recolhe as lágrimas dos teus olhos, para de chorar, para de murmurar, para de reclamar, porque o Senhor te escolheu. Não foi o homem que te chamou, não foi o homem que te escolheu, foi Deus quem escolheu você. E não importa as muralhas, as barreiras que os homens levantem contra ti, eles não vão prevalecer, porque ai dos que, diz a Bíblia Sagrada, ai dos que se levantarem contra você. Põe seu coração, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o homem vê as aparências, Deus o que está no coração. Alguns olham para você e dizem não dá. Deus olha para o seu coração e diz: esse aí vai dar certo, esse aí vai conseguir. A Bíblia diz que o homem de coração é quebrantado, sabe das suas fraquezas e limitações, porém procura melhorar. Você lembra daquela passagem que um sacerdote batia no peito e se vangloriava, quando na verdade tinha um pecador que dizia de forma quebrantada: eu não sou digno nem de levantar a minha cabeça e olhar para o céu. Você lembra?
A Bíblia diz que a este foi justificado, enquanto o que se dizia ser todo capaz, todo preparado, a esse a Bíblia diz que foi colocado de lado. A Bíblia nos mostra que Deus tem a escolher pelo que há no coração. Pelo que há no coração. Se o que há no teu coração é fé, então não te preocupa, porque a Bíblia diz que você tem exatamente o que agrada a Deus, a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se o que hoje você me diz, não a mim, mas ao Espírito Santo, se hoje você está dizendo ao Espírito Santo que não sabe o que fazer, porque você precisava ter X ou 2X ou 3X, e você diz, eu não sei mais o que fazer, sabe o que é que você deve fazer? Confiar. Confie. Porque se o que há no teu coração é fé, pode ter certeza, você tem tudo para agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, você tem tudo o que você precisa para Deus operar através da sua vida. Põe isso no seu coração. Sexto, a Bíblia diz que Deus sempre tem a colocar na vida de um escolhido sonhos e projetos maiores do que ele. Dá para você repetir isso comigo, por gentileza? Essas são as realidades na vida de um escolhido. Essas são as realidades na vida de um escolhido. Vou repetir. Primeiro, ele é desacreditado. Segundo, a vida dele parece ser mais difícil. Terceiro, ele vai sofrer muitas perseguições. Quarto, ele tende a incomodar muita gente. Quinto, ele é escolhido não pela aparência ou pela qualidade, mas por conta do seu coração. Mas o sexto é para você abrir os teus olhos, para você acreditar de verdade em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então repita comigo: a sexta realidade na vida de um escolhido é que Deus sempre tem a colocar na sua vida, na vida de um escolhido, sonhos e projetos maiores do que ele mesmo. Talvez pessoas estão dizendo que você está sonhando muito grande, que você está querendo dar um passo além das pernas. Sabe por que estão dizendo isso para você? Porque eles sempre tiveram medo de tentar fazer o que você está fazendo. Eu vou repetir. Você tem que deixar Deus falar no teu coração em nome de Jesus. Deus sempre vai colocar sonhos e projetos maiores na vida de um escolhido, maiores do que ele mesmo. Muito maiores do que eles mesmos. Pastor, ultimamente Deus tem falado tanto no meu coração, pastor, mas isso é loucura. Imagina José. José é o menor na sua casa. De repente Deus coloca um sonho em José, que os seus irmãos vão se curvar diante dele, o sol e a lua, seu pai e sua mãe vão se prostrar diante dele. Deus o escolheu e pôs nele um sonho muito maior do que ele mesmo. O que falar de Davi, quando este foi ungido para ser rei? A Bíblia diz que Deus falou para Davi: Davi, eu te escolhi e te tirei por detrás dos apriscos das ovelhas. Meu Deus, eu quero que você me escute em nome de Jesus. Esse sonho que você está tendo não é loucura, vai se realizar, mas você está pensando que é muito grande. Grande é Deus para realizá-lo. Grande é Deus, irmão. Acorda em nome de Jesus, irmão. O diabo está querendo roubar de você a sua fé. Você não está vendo isso, não? O diabo está querendo roubar a tua fé. Por isso que no livro de Salmos diz: então falartes em visão ao teu escolhido.
Deus não fala pelos olhos de quem vê, Deus fala pela visão. Se Deus falasse pelos olhos de quem vê, você só veria a conta quando Deus está vendo condição de pagá-las. Se Deus falasse com os olhos de quem vê, você não veria possibilidade de sair dessa situação que você está, enquanto que Deus já lhe viu, foi vencendo e testemunhando e glorificando o nome dEle. Se Deus falasse pelos olhos de quem vê, com certeza, você que está olhando com os teus olhos, humanamente falando, não se vê capaz. Deus te diz que você tudo pode naquele que te fortalece, irmão. Glória a Deus! Glória a Deus! A Bíblia diz que o escolhido sempre irá. A Bíblia diz que o escolhido sempre irá viver promessas que o tenham a assustá-lo. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Imagina só como é que é. Quer dizer que tem algo ainda muito maior do que o que eu estou vivendo. Isso. Você está vivendo uma fase da sua vida que te capacita, que te prepara para coisas maiores. E para terminar, 7. A Bíblia diz que Deus tem a agir na hora certa na vida de um escolhido. Eu sei que nós somos meio imediatistas. Nós queremos para agora, nós queremos para hoje, ou melhor, nós queremos para ontem. Mas Deus sabe como trabalhar. A 7ª realidade na vida de um escolhido é que Deus tem de agir na hora certa e no tempo certo. Deus vai fazer acontecer na tua vida. Está bem pertinho. Resiste mais um pouco. Em nome de Jesus, trabalha afinco, porque a Bíblia diz: socorri a um que é esforçado, a um poderoso, e elegi a um eleito do povo. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor está contigo. Agora você pode pegar tudo que te foi ensinado, colocar do lado de fora e continuar desanimado. Escolha sua, porque Deus falou com você nessa noite. Mas você pode sair daqui hoje dizendo: eu sou um escolhido por Deus, e como escolhido eu vou vencer. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.